gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção a Ele e a sua graça para mais este trabalho. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez aqui apostos para realizarmos esse trabalho que é para a glória do teu nome santo, ó Pai, e também para a edificação dos teus filhos. E nós pedimos a direção do Senhor nesta hora, a bênção, a graça, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos tudo ao Senhor e pedimos direção, pedimos inspiração e que assim o teu povo seja edificado e que o teu nome seja glorificado para sempre. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus então nos ajude em mais esta programação, não é? A leitura que vamos fazer está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7 é onde começaremos. São Tiago 4, versículo 7. E nós teremos a parte de louvores também, e depois também teremos a oração da fé, que é em favor uns dos outros, não é? E lembrando que esta programação, esse trabalho, é uma gentileza, é um oferecimento do Tabernáculo SBO, que é um canal que tem esse título, Tabernáculo SBO, que sugere, na verdade, o nome da nossa igreja, Tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste, não é? Ali em Santa Bárbara nós estamos na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as segundas-feiras, quartas e domingos. E os horários estão na descrição do vídeo e também endereço para a vossa confirmação, caso deseje nos visitar. E também na cidade de Campinas temos o nosso tabernáculo, que também tem participação no oferecimento deste trabalho, não é, virtual, que está na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Shalom, na cidade de Campinas, São Paulo. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas. Todas as quintas, às 19 horas. E aos domingos, às 8h30 da manhã. Muito bem. Então agora nós vamos para a parte de louvores. Assim que nós cantarmos para Deus, adorarmos o Senhor, então nós voltaremos com a leitura
da palavra de Deus. Cantemos agora todos em adoração ao Senhor, que é digno de todo o nosso louvor. Cantemos.
Sirva Cristo amado, que há muito ressurgiu. Eu sei
Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? E agora vamos aqui à leitura bíblica, conforme anunciado, São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas culpas, misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Do verso 7 ao verso 10 do capítulo 4 do livro de São Tiago. Muito bem, amados. Agora nós vamos aqui para a leitura da mensagem, que é a maior batalha jamais pelejada, e nós estamos parados no parágrafo 275. Já estamos mais para o final da mensagem já, não é? Mas vamos extrair mais um pouco aqui os conselhos do profeta de Deus para os filhos de Deus. Então ele começa assim aqui no parágrafo 275. Quando o diabo vier como corrente de águas, assim como o vemos hoje em dia, que disse Deus que faria? Disse que o Espírito de Deus alvoraria bandeira contra ele. Graças a Deus, né? E nós sabemos que isso tem sido assim todo o tempo. Quando vem aquela montanha ou aquela enchente, né, de problemas, de ataques satânicos contra você, o Senhor Deus alvora contra ele a sua bandeira, né? Parágrafo 276. É você um deles? Deles quem? É você um soldado do exército de Cristo? Não é? É você um deles? Sim, Senhor. Somos ensinados em São Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Não tenho tempo para ler. Que devemos resistir ao diabo. E quando o fizermos, não diz que ele irá caminhando lentamente, porém diz que fugirá. Amém? Você acredita nisso? Claro, todo crente acredita nisso. Então, resistir ao diabo e ele fugirá. Agora o profeta diz aqui, não diz que ele vai sair caminhando devagarinho, ele foge, ele corre. Mas nós vamos extrair daqui mais um pouquinho também a forma em que nós resistimos ao diabo. De que maneira nós podemos resisti-lo, não é? Então diz que ele fugirá. Resistir ao diabo. E como podemos resisti-lo? Aí é que está a boa pergunta e naturalmente terá uma boa resposta, não é? E como nós podemos resisti-lo? Nosso Supremo Capitão nos disse como fazê-lo. Amém. Vamos ver como é que é para fazer então, não é? Para nós ficarmos treinados como soldados da cruz, tomando a palavra de Deus. Essa é a maneira que você resiste ao diabo. Então, quando ele ataca você e você resiste ele com o que está escrito, ele foge. Só que tem uma coisa, nós vamos observar aqui que ele foge momentaneamente, mas depois ele retorna, ele volta novamente fazer uma outra tentativa. Mas vamos aqui então, né? Tomando a palavra de Deus. Assim é como se resiste ao diabo com a palavra de Deus. O Supremo Capitão nos disse exatamente como se faz. Bem,
para terminar, quero dizer-lhes isto. Provavelmente você pensa que esse diabo velho não é um descarado e sem vergonha. Quer dizer, não sei se teria alguém que pensaria dessa maneira, né? Que o diabo, esse diabo velho sem vergonha, né? Que ele não seria isso, um descarado, um sem vergonha, né? Mas pense nisto aqui então. Pensa você que ele não atacaria um menino? Porque um homem decente, adulto, né? Já homem feito, não vai atacar um menino para brigar com aquele menino, para medir forças com aquele menino, sendo que o menino é um garoto pequeno, né? E naturalmente não teria forças, resistências para enfrentar aquele homem adulto. Então o homem adulto, por ser honesto, não faria isso. Falou, não, se eu tiver que medir forças, eu vou medir com um da mesma estatura minha, para ser uma luta de igual para igual. O verdadeiro guerreiro faz assim, não é? Eu quero que seja uma luta de igual para igual, porque se eu vencer um menino pequeno aí, 12, 13, 14 anos, sendo um adulto aí, 40, 30 anos, forte, musculoso, que vitória seria essa? Isso seria uma vergonha, não é? Pensar numa coisa dessa. Isso não seria uma honra, seria uma desonra para a pessoa fazer uma coisa dessa, né? Então, ele diz aqui, ele ataca a qualquer um. Ele atacou mesmo a Jesus Cristo. Ele veio contra Jesus com 3 ataques. Então você vai ver aqui que a Bíblia disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele não desiste não. Ele volta mais tarde, fazer uma segunda, uma terceira tentativa, não é? Porque ele é descarado mesmo, ele é teimoso, não é? Então, sabia você disso? Que ele atacou Jesus e ele fez 3 ataques nele, né? Então ele diz aqui, ele está perguntando, sabia você disso? Satanás não atacou só uma vez. Ele lhe ataca primeiro com uma enfermidade. Então, se ele vai atacar a gente, não é? O ser humano, primeiro ele te ataca com uma enfermidade. Ele coloca sobre você uma enfermidade. Primeiro ataque dele. Ele te ataca com uma enfermidade. E logo, depois que você já está doente, né? Ele volta para dizer-lhe, os dias dos milagres têm passado. Olha só as táticas desse velho diabo sem vergonha, não é? Primeiro ele coloca uma enfermidade, porque Deus não coloca enfermidade nos seus filhos. As enfermidades vêm do diabo, né? Então ele ataca, ele coloca a enfermidade, depois que a pessoa está doente, aí ele volta e diz, não adianta você receber oração, porque os dias dos milagres já passaram, não é? Agora, é certo que o profeta Irmão Branham estava dizendo isso lá na década de 60, quando esse ministério de cura divina, que varreu o mundo, ainda não tinha sido tão amplamente conhecido assim, lá na década de 60, né? Não era tão conhecido assim. Hoje já é diferente. Hoje, qualquer igreja, qualquer missionário crê na cura divina. Mas então ele está falando, relacionando-se com aquela época, não é? Onde não se tinha tantos pregadores de cura divina. Mas agora ele vai atacar de uma outra forma, com uma outra coisa mais atualizada, não é? Na verdade. Então, ele volta dizendo, os dias dos milagres têm passado. Tu não recebestes a cura. Não há nada nisso. Sabe você que é assim? Você sabia que é assim? Então primeiro ele põe a doença, depois ele vai fazer você duvidar da sua cura, duvidar que você pode ser curado. Aí ele vem com o segundo ataque. Ele atacou a Jesus Cristo 3 vezes. Foram 3 ataques violentos, trazendo-lhe incredulidade à palavra de Deus.
Olha isto aqui. Jesus era a palavra. Sim, seguro. Porém, ele não o creu. O diabo não acreditou que Jesus era a palavra, né? Jesus era a palavra, porém ele não o creu, pois disse: se tu és, aí veio ele com seus ataques violentos. Assim é como ele o faz de vez em quando. Ele veio dizendo-lhe: se tu és filho de Deus, mostra-me, pois, um milagre. Então, veja bem, depois que ele colocou a doença em você, aí ele fala assim: se você fosse tão crente, você sararia dessa doença. Mas por que você não sara? Porque você não tem fé, porque você não é crente, porque você não merece, porque você é cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de erros. Ele joga todos esses ataques em cima da pessoa, a ponto da pessoa acabar acreditando que não vai receber mesmo, por causa daqueles argumentos que Satanás veio. Então, quando esses argumentos surgem na sua mente, é Satanás não querendo deixar você receber. E se você der ouvidos a ele, você perdeu a batalha. Tá vendo? Né? Então veja só isso. Deixa-me vê-lo, faz um milagre para mim, eu vou acreditar, ele falou para o Senhor Jesus Cristo. Faz um milagre para mim aqui, que eu vou acreditar que você é o Filho de Deus, não é? Deixa-me vê-lo efetuado. 3 vezes lhe atacou com o se tu és. Uma certa vez, deixa eu contar aqui um fato ocorrido no ministério do irmão Brana, profeta de Deus. Ele havia orado por uma pessoa que havia sido cega e a pessoa ficou enxergando, não é? Bom, tudo bem, aquilo seguiu em frente. Aí veio um rapaz incrédulo e falou para o profeta que ele não cria na mensagem, ele não cria nos milagres e assim por diante. Aí ele falou assim: eu só creio se você disse esse moço ao profeta irmão Brana. Eu só creio se você trouxer aqui para mim uma pessoa que recebeu a cura, um cego que enxergou, por exemplo. Mas constatado por médico, tudo, nada de falcatrua, nada de enrolação, né? Aí o irmão Brana disse: pois eu vou trazer então um para você. Tinha uma pessoa que havia sido curada, era cega e foi curada, né, constatada por médicos e tudo. Trouxe a pessoa e disse para a pessoa: testifique para ele como que foi. A pessoa contou, falou: não, eu era cego, realmente cego, eu recebi a oração e fiquei curado. Aí o incrédulo disse assim: eu não creio. Era o que se podia esperar, né? Ele disse: eu não creio. Aí sabe o que o profeta irmão Brana disse para ele? Tu és um diabo. Pronto. Porque esse era o diabo mesmo, encarnado nessa pessoa aí, né? Querendo fazer acreditar que não existia a cura divina. E quando apareceu a prova física cabal, ele disse: de todas as maneiras eu não creio. Aí o profeta disse, em outras palavras: você não crê porque você é o próprio diabo que está aí, não é? Misericórdia, nós precisamos pensar essas coisas. Se vem isso na sua mente, é ele tentando se materializar em você. É isso? Nesse caso aí, o profeta diz: tu és o diabo. Por quê? Porque o diabo veio na mente desse homem e se materializou nele, ali. E ele disse: eu não creio. Por que ele não crê? Porque o diabo não crê mesmo na palavra, né? Ele vai sempre tentar provar que a palavra de Deus não é verdadeira. Então veja só, ele veio e efetuou 3 vezes, lhe atacou com o se tu és. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, e assim por diante. Sempre com o se tu és, né? Agora,
Aqui está escrito agora, né? Agora, que fez Jesus? Jesus era a palavra. Agora aí o diabo enroscou, sabe por quê? Porque Jesus não cria na palavra. Ele era a palavra, né? Eu creio na palavra. Você que está me ouvindo possivelmente também crê na palavra. Mas Jesus não era um crente na palavra. Ele era a própria palavra, né? Mas o diabo não tinha certeza. Agora, que fez Jesus? Jesus era a palavra de Deus. E Satanás atacou a palavra. Aí o profeta diz aqui, glória, aleluia. Agora é quando estou sentindo que posso pregar. É a verdade, o profeta diz, agora é que está ficando bom para começar a pregar. Aqui, né? Estou sentindo que posso pregar. É a verdade. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne. Jesus era a palavra. Que fez? Ele o fez pedacinhos. O diabo ficou em pedacinhos, né? Aí ele se foi. Deu 3 ataques, descobriu que ele estava atacando a própria palavra, e daí a palavra o fez em pedacinhos, e aí ele se foi, não é? Que coisa! Aqui tenho que terminar, quer dizer, tá ficando agora, tá acabando o tempo, eu preciso terminar, né? Mas ainda tem muitas coisas boas aqui ainda, né? Que fez Jesus? Ele era a palavra, e com a palavra cortou Satanás, quando veio com seus ataques violentos. Satanás se lançou como um regimento de tropas especializadas na guerra. Assim se lançou contra Jesus a palavra. Logo, Jesus tomou a palavra e o cortou em pedacinhos. Aleluia! Sim, o cortou em pedacinhos, o derrotou com a palavra. Vem, como foi seu ataque? Observem bem, escutem. Qual foi seu ataque? Fazer com que descresse na palavra de Deus. Esse é o ataque de Satanás. Nós precisamos frisar isso constantemente aqui. Em todo tempo você precisa frisar isso para si mesmo. Porque você tem Bíblia, não tem? Você pega a sua Bíblia e está escrito lá assim: aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está escrito na sua Bíblia isso? Está escrito na minha. Está escrito em todas as demais Bíblias. Os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Ora, isso é a palavra de Deus. Então isso tem que cumprir. Né? Isso tem que cumprir na sua vida, tem que cumprir na minha vida. Aleluia, não é? Esse é o ataque de Satanás. Agora, podem ver a maior batalha jamais pelejada? Há somente 2 forças, Satanás e Deus. E qual é a arma de Satanás? Qual é a arma que Satanás usa contra você? A arma que ele usa é procurar com que você não creia em sua própria arma. Olha isso. Porque você, irmão, irmão, nós estamos armados com uma arma. E essa arma é a palavra de Deus, é a espada. Com essa que você vai furar Satanás. Com essa que você vai decepar-lhe a cabeça. Como Davi fez com Golias, não é? É com essa arma que você vai vencer. E a estratégia de Satanás
é fazer com que você desacredite do poder da sua arma. Tá vendo isso? Que coisa tremenda! Que eu desacredite do poder da minha arma que eu tenho, e sendo que ela é a arma mais poderosa que existe no universo. Essa palavra que nós lemos, que nós temos na Bíblia, escrita para nós, que está na mão de todas as pessoas, essa palavra criou o mundo. O mundo, ou seja, os mundos, disse na carta aos Hebreus, está escrito, os mundos foram criados pela palavra. Olha que poder tem essa palavra. E, no entanto, essa palavra é a nossa arma para lutar contra o nosso inimigo. Deus é nosso amigo. O Senhor Jesus Cristo é nosso amigo. Eu sou seu amigo, porque eu estou falando a verdade. O profeta de Deus é seu amigo. Mas Satanás é seu inimigo, é meu inimigo. E ele quer nos convencer que a nossa arma não tem poder, que é a dele que tem poder. Mas isso é mentira. Satanás é mentiroso e pai da mentira, e quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Está escrito na Bíblia, isso, não é? São João 8. Diz que quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Você nunca acredite em uma só palavra que Satanás fala, porque ele é pai da mentira e é mentiroso. Se ele falar que a sua arma não tem poder, você não acredite nele, não é? É isso, até perdi aqui onde eu estava. Satanás, a arma que Satanás usa contra... acho que ele está perguntando, deixa eu ver aqui, né? Qual é a arma que Satanás usa contra você? A arma que ele usa é procurar com que você não creia em sua própria arma. Então, se você não crer na sua própria arma, você ficou desarmado. Se nós não crermos na nossa própria arma, nós ficamos desarmados. E aí você admite que perdeu a guerra. Desarmado, vai lutar com um guerreiro milenar, não é? Aí, que tentou até destruir a Deus e não pôde fazê-lo porque ele era criatura e ele não podia destruir o seu Criador, não é isso? Então, mas se ele conseguir nos fazer acreditar que a nossa arma não tem poder, que a nossa arma que nós temos é a palavra de Deus, aleluia, aí nós estaríamos derrotados. Bom, ele quer que você não creia em sua própria arma. E ali é quando ele desarma a você. Se você não acreditar nela, aí você vai ficar desarmado, não é? Escute bem por um momento. Se ele pode conseguir com que você comece a descrer que sua arma não é do mesmo calibre, ou conseguir fazer-lhe crer que sua arma não é suficientemente poderosa, então você fica desarmado. Irmão Nevo, oxalá você nunca chegue a descrer isso. Ele resolveu mexer com o irmão Nevon, que era o pastor, né? Oxalá o diabo nunca faça você descrer nisso. E oxalá também que o diabo nunca faça eu descrer disso. Desse poder que tem essa arma poderosa. O maior poder que existe no universo é a palavra de Deus. Aleluia, não é? Você nunca chega a descrer disso. Porém, se ele lhe desarma, se consegue fazer com que você não creia em sua arma, quando você pendura sua arma ali, termina a sua batalha. Então você não creu nela, então você dependura ela na parede. Não vou mais lutar com ela porque ela não tem poder nenhum. Eu pensei que ela tinha poder, mas ela não tem, né? Claro, entre aspas, né? Então aí você penduraria sua arma lá. Agora ele continua aqui, mantenha sua arma ao alto, não a pendure. Uma coisa mais quero dizer-lhes, um momento para benefício dos veteranos
e dos estudantes da Bíblia que estão entre nós, porque estão falando tanto acerca da Rússia, porque naquela época lá estava, né, se levantando a União Soviética e tudo, né? Então, por que estão falando tanto acerca da Rússia? Vocês não me têm ouvido dizer-lhes que devem construir um refúgio contra as bombas? Ele disse, vocês não devem ter me ouvido dizer isto. Deixa eu voltar aqui, peraí. Né? Vocês não têm ouvido dizer-lhes que devem construir um refúgio contra as bombas. Por que fazem tanto alarde da Rússia? Não significa nenhuma ameaça. Naquele tempo lá, eles estavam com medo da União Soviética, né? Vários países e tudo. Mas ele disse, eu nunca disse para vocês terem medo das bombas. Não precisam ter medo, eles estão fazendo tanto alarde, né? Eles não vão ganhar nenhuma guerra e nem tampouco vão conquistar o mundo. O comunismo não vai conquistar ao mundo. Agora você está vendo o que virou o comunismo? Acabou. Acabou a União Soviética, se desfez, né? Ele estava dizendo isso aqui na década de 60. O comunismo não vai conquistar ao mundo. O que se passa com as pessoas? Pode acaso falhar a palavra de Deus? Escutem isto. Está sendo gravado em fita. Eu falo ao mundo inteiro, como também onde haverão de chegar essas fitas. A vocês aqui não deve lhes importar o que me suceda. Vocês creiam nisso. Eu não sei se vocês sabem, mas ele chegou, o profeta, ele ia para os países da Cortina de Ferro, né? E ele chegou a ser alvejado com rifle, com telescópio noturno de infravermelho, né? Para poder alvejá-lo e matá-lo. Mas Deus não permitiu matar ele enquanto não chegou a hora, não. Né? Ora, a nossa vida, a sua vida, a nossa vida está na mão de Deus. Então, veja bem, a Rússia e o comunismo não estão conquistando nada. A palavra de Deus não pode falhar. O romanismo é o que vai conquistar o mundo. Presta atenção nisso. Não é o comunismo, eu estava dizendo isso aqui nos anos 60, e nós já estamos hoje, já a 2020, não é? Agora, já no século 21. O romanismo é o que vai conquistar o mundo. É ismo também, mas é romanismo. O outro era comunismo, não é? O comunismo não conquistaria o mundo, o romanismo sim. Vejamos a visão de Daniel, capítulo 2. Isto é a palavra de Deus. Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Essa era a Babilônia. Logo, outro reino menor se levantará depois de ti. Ou seja, o reino Medo e Persas, ou Medo-Persas, não é? Representado em prata. Depois veio um terceiro reino, ou seja, a Grécia, com Alexandre o Grande. Logo veio o Império Romano. Nunca se menciona ao comunismo. Roma foi quem conquistou ao mundo. Isso aqui é bem profundo, viu? Qualquer pessoa precisa parar, se você é católico romano ou mesmo evangélico, como se chamava antigamente, protestante, né? Que hoje não tem mais protestante, né? Ninguém mais protesta de nada. Mas antigamente os crentes eram chamados protestantes, nos anos 50, né? Os protestantes. Então ele está dizendo aqui,
Não diz a Bíblia em lugar nenhum que o comunismo conquistaria o mundo. Mas sim, o último reino, primeiro veio o reino babilônico, depois o Medo-Persas, depois o reino grego e depois o reino romano, né? Agora veja isso aqui, parágrafo 284. Agora, Jesus Cristo nasceu durante o Império Romano e em sua primeira vinda a sua primeira vinda foi perseguida por ele. Quem é que perseguiu, não é? Quem é que perseguiu Jesus quando nasceu? Não foi um governador romano? Não foi Herodes? Pois é, era o diabo do Império Romano que estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Em sua segunda vinda, a qual estamos nos aproximando, sua mensagem também será perseguida pela denominação romana, a qual é a mãe de todas as denominações. Meus amados irmãos evangélicos precisam saber dessas verdades. Nós não estamos aqui para atacar a quem quer que seja, nós estamos aqui para descobrirmos as verdades de Deus, porque a verdade liberta. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Então, ele está dizendo aqui, a denominação, voltar um pouquinho, a denominação romana, a qual é a mãe de todas as denominações. Essas denominações evangélicas que saíram, primeiro de tudo saiu Lutero, não é? Saiu Martinho Lutero, e depois surgiram outros movimentos, depois veio John Wesley, né, com o movimento metodista, e depois saíram outros tantos movimentos, né, também desse, e depois viemos para os dias pentecostais, né, as denominações pentecostais, mas todas elas, indistintamente, estão com o cordão do umbigo, ou seja, com o cordão umbilical, preso na mãe romana. Isso pode ser esfola um pouco, mas é a verdade. E você não gosta da verdade? Né? Eu tenho certeza que qualquer pessoa inteligente quer conhecer a verdade. Eu não quero ficar enganado com a mentira, eu quero saber a verdade, nem que ela me esfole, né? Então é isso. A denominação romana, a qual é a mãe de todas as denominações. E quando ele retornar, virá para exterminar a esse império romano. Porque você viu lá na visão de Daniel, você já leu a Bíblia. A pedrinha tinha uma estátua grande, né? E tinha uma montanha, uma estátua grande, e veio uma pedrinha de cima da montanha, rolando, uma pedrinha pequena, rolando, e chegou embaixo da montanha e bateu no pé da estátua. E a estátua caiu, e não se achou mais o seu lugar na terra. Agora, pense um pouquinho, lá em Daniel, quando Daniel viu a estátua, ele começou de onde descrever? Não começou da cabeça? Primeiro foi a cabeça, ele disse, a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor. Aí depois veio o Medo e Persas, os dois braços, Medo, Persas. Né? Depois veio o reino grego, que é aqui a parte posterior. Né? E depois disso, do tronco, dos braços e da cabeça, aí vieram as pernas. Tá entendendo? Vieram as pernas. E aí tinha os dedos de barro e ferro misturados. 10. Eu não tenho tempo para falar isso aqui, né? Precisaria pegar um dia assim, uma mensagem só para esse assunto específico, não é? Porque veja bem, os 10 dedos representam 10 ditadores que estão ligados ao pé, às duas pernas da estátua,
E essas duas pernas, uma é um lado do reino romano e outra é o outro lado. Os dois reinos romanos, não é? Então olha isto aqui, mas vamos para frente aqui. Ele retornar virá a exterminar a esse império romano. Os judeus sempre têm estado na expectativa de que ele virá para destruir a esse império romano. Os judeus esperam isso, não é? A hierarquia católica neste tempo está se unindo com todas as denominações do mundo, formando uma só organização. Então, estão se organizando sob uma confederação de igrejas. Não é a Rússia, é Roma. Assim diz o Senhor. Não é a Rússia que vai conquistar o mundo, é Roma. E é porque quando a cabeça da besta, daquela besta foi ferida de morte, ela recebeu vida de novo. E quando ela foi ferida de morte, era o Império Romano que estava sendo ferido de morte. O Império Político, Romano Político, estava sendo ferido de morte. E quando ela recebeu a cura milagrosamente, é porque ela estava sendo ressuscitada agora através de um império religioso. Viu só? Né? Agora não é mais um império político, é um império religioso. Mas vamos à imagem, né? Mostre-me você alguma referência das Escrituras onde diga que o comunismo ou qualquer outra força à parte de Roma reinará. Seguiram os medo-persas a Nabucodonosor? Certamente. Seguiram a eles os gregos? Correto. E dali em diante, não foi Roma o líder dos reinos? Os historiadores sabem disto. Quem gosta de estudar história sabe disto. Que aí veio o reino babilônico, depois os medo-persas, depois o reino grego, o próximo reino mundial foi Roma. Só que aí recebeu a ferida mortal na cabeça, mas depois reviveu quando ressurgiu como um império religioso, não é? Então é isso. Foi Roma, o último foi Roma, o líder. Não se fascinou esse império nos 10 poderes, desculpa, deixa eu ver aqui, se eu não li errado. Não se faccionou, melhor dizendo, né? Não se faccionou esse império nos 10 poderes. Não sei, otomanos, não sei se está errado aqui, a digitação aqui, né? Acho que é isso mesmo, turcos, tá certo. Otomanos, entre parênteses, quer dizer turcos, né? Os turcos, como o temos agora mesmo, agora, Shover significa ferro e Khrushchev significa barro. Não tiveram eles seu encontro nesse país, nessa ocasião? Khrushchev tirou o sapato e bateu com ele sobre a escrivaninha dessa maneira, demonstrou claramente o que era ante toda a gente. Que se passa com a gente hoje? Aonde tem chegado a fé? Já não creem que a palavra de Deus é a verdade? Que se passa com os pregadores de hoje? Todos os pregadores estão se esforçando para combater ao comunismo. O comunismo não é nada. O diabo está passando a verdadeira ameaça abaixo de seus narizes e não sabem. A verdadeira ameaça é o romanismo. É o romanismo. É de lá que vem a marca.
que você vai ter que receber na mão, na testa, que sem a qual você não poderá nem comprar e nem vender. É de lá que vem, não é do comunismo não é? É o romanismo, o denominacionalismo. Roma é a mãe das denominações. A Bíblia diz que é uma meretriz. Olha isso, é a Bíblia que diz. É uma meretriz e suas filhas são umas prostitutas contra Deus e sua palavra. Você quer a escritura, não quer? É Apocalipse 17. Você lê ali do verso 5 para frente, você já vai vendo. Apocalipse 17, né? Soldados, levantai a palavra, permanecei com a palavra. Deus tenha misericórdia, algum dia eu perecerei, porém esta palavra não perecerá. Vocês jovens, se isto que lhes digo não acontece durante minha geração, vocês verão que a verdadeira ameaça certamente ali está. Escutaram as notícias esta manhã acerca da visita da senhora Kennedy ao Papa e sobre o que ele lhe disse? Todas as religiões do mundo? Bem, talvez no próximo domingo entraremos nisso. Não tenha medo da Rússia. A Rússia é como um grão de areia sobre a praia. Não tema ao comunismo, observe ao romanismo. À medida que vai unindo-se com as demais igrejas, não há nada nas escrituras acerca do comunismo governando o mundo. E eu me baseio na palavra, eu creio na palavra sem importar-me com nenhuma outra coisa. É o romanismo o que cobrirá toda a terra. Roma é a mãe das organizações. Além do mais, nunca houve uma só organização até o tempo de Roma e todas as que vieram depois saíram dela. A Bíblia diz que ela foi a mãe das prostitutas. Poderia ficar meio dia pregando esse tema, mas é melhor ir adiante, não é? Porque você sabe de uma coisa, deixa eu falar aqui, eu não estou atacando ninguém, é história, não é? Nós estamos falando sobre história também, a Bíblia e tudo, não é? Isso não é um ataque pessoal a ninguém, nem contra nada. Nós estamos simplesmente relatando, lendo a verdade, não é? E você gosta da verdade, todo mundo gosta da verdade, né? Eu não acho que uma pessoa de sã consciência gostaria da mentira, não é mesmo? Então, você sabe, a igreja evangélica, a igreja protestante, você nasce lá, agora não, agora já é diferente, mas há 50 anos atrás, 60 anos atrás aí, as pessoas nasciam na idolatria, nas mentiras do romanismo e tudo mais, não é? E criam em acender vela quando morrem, e criam em tomar santa ceia com hóstia redonda, aquilo ali não significa, não representa o corpo de Cristo, aquilo representa o Deus Sol, não é? E missas de sétimo dia, e recomendação de corpos quando morre, tudo isso é mentira, é besteira, é bobagem. E quando as pessoas aceitam o evangelho, elas se libertam de tudo isso, não é mesmo? Não acende mais vela, não toma mais hóstia redonda, que representa o Deus Sol, e não faz missa, não recomenda corpo, e essas coisas mais. Mas tem uma coisa que as pessoas das igrejas evangélicas não se libertam, e que nasceu lá. Você precisa saber disso. Nasceu lá, na mãe, no ventre da mãe. Que ela, a Bíblia, lá em Apocalipse 17, diz que ela é mãe. Ela é a grande meretriz, mãe das prostitutas.
E tem uma coisa que depois que as pessoas se converteram, saíram, pararam de batizar bebezinho, começaram a batizar adulto, não é, e tudo, mas tem uma coisa da qual eles não se libertaram. Sabe qual foi? A crença em 3 pessoas distintas na divindade. A crença que há 3 deuses. Que Pai é um Deus, Filho é outro Deus, Espírito Santo é outro Deus. 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Em 3 pessoas. E se você crê que são 3 pessoas, então tem que haver 3 personalidades. Porque não tem uma pessoa sem existir uma personalidade. Então, se Deus é 3 pessoas, são 3 personalidades. Sendo 3 personalidades, são 3 deuses distintos. E sendo 3 deuses distintos, então você que crê nisso é pagão. Você crê no paganismo, igualzinho os idólatras do Velho Testamento e de outras da história. Olha isso. E isso nasceu lá. Então todos vocês que creem assim estão com o vosso cordão umbilical lá, atado lá, grudado lá, na mãe ainda. Não se libertou disso. A única igreja que não vai se unir com o Concílio Mundial das Igrejas é a igreja que não crê nas Trindade, na suposta Santíssima Trindade, porque já está liberto disso. E foi para isso que Deus mandou um profeta, para tirar nós da confusão, tirar da mentira, né? Deixa eu ver a hora aqui, falta um pouco ainda, né? Para não deixar-nos sermos enganados por essas coisas. Então, nós não somos uma denominação, na verdade, né? Se alguém perguntar como que chama a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, então, qual que é a verdadeira? É tão simples, eu vou falar para você, né? Ele é o Senhor Jesus, não é? E ela é a Senhora Jesus, a esposa dele. A Senhora Jesus não tem nome denominacional. Nome denominacional é nome de prostituição, que veio de lá da mãe, não é? E as pessoas estão agarradas ali, naquilo ali. Então não se libertaram, as denominações protestantes não se desvencilharam disso. E é lamentável ter que dizer isso, mas é a verdade, não é? O que se há de fazer? Eu também lutei muito contra, não queria aceitar, mas um dia Deus me mostrou, me clareou isso, né? Já há um bom tempo atrás já. Mais de 4 décadas já, né? Bom, poderia ficar meio dia pregando esse tema, mas é melhor ir adiante. Então, quando o inimigo ataca, ele diz: lhe digo a verdade, você deveria unir-se conosco, ou digo, com nossa... Que vai você fazer? Vai voltar atrás? Um verdadeiro soldado não fará. Não, senhor. Que faremos então? Não diz a Bíblia que a mente que esteve em Cristo também está em você? Ah, você se lembrou disso. Eu também me lembrei agora, não é? Mas nós, disse São Paulo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Porque a igreja é um corpo. Cabeça, tronco e membros, a igreja. E nós somos os membros do corpo. E ele, Cristo, é a cabeça desse corpo. Então, nós, os membros aqui, nós temos a mente dele, de Cristo. Não é a mente que dirige os membros? Não é a mente que pensa, pega, ela pega. A mente diz, levante a mão, a gente levanta a mão. A mente diz, dê um passo à frente, você dá um passo à frente. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Foi nisso que Paulo quis dizer, né? Ou foi isso? Que esteve em Cristo também está em nós. A mente que esteve em Cristo também está em nós. Que classe de mente teve ele? Ele se manteve com a palavra. Correto. Ele ficou com a palavra do Pai e derrotou o inimigo em toda ocasião. Agora,
Quando o inimigo lhe ataca, ele diz que tem que haver isso e aquilo, outro, etc, etc, que vai fazer você? Mantenha-se com a palavra, correto. Que fará então? Tomar a palavra. Aleluia. Tomar a palavra. E que é a palavra? A Bíblia o diz. O acabamos de ler. O Espírito de Deus é a palavra. O veem? Observem bem. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aleluia! O Espírito, ele disse aqui, o Espírito de Deus. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, que eu gosto muito de frisar essas coisas, né? Aqui, um pouquinho para trás, aqui. Acabamos de ler. O Espírito de Deus é a palavra. O veem? Observem bem. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. A espada do Espírito. De qual Espírito? Do Espírito que entra em você através da mente. Aleluia. Que é o Espírito Santo, é claro. Do Espírito que entra em você através da mente. Porque você não deixou entrar a dúvida lá. Do Espírito que entra em você através da mente. E a palavra do Espírito é a palavra de Deus. E com que combate esse Espírito? Como se combate? Com que combate o Espírito Santo? Com as sensações? Com os sentidos? Não. Com a palavra. Glória. Com que combate? Com os sentidos? A palavra, o Espírito Santo combate com a palavra de Deus. O Espírito de Deus enfrenta diretamente ao diabo, ele diz, está escrito, Satanás. Aleluia, está escrito, amém. Está escrito, então o diabo, desculpa a expressão, se manda. Perdoe pela falta de ética, não é? Porque é a expressão popular. Quando você chega nele com a palavra, mas pela fé, com fé, você está crendo naquilo, você não está falando só da boca para fora, não. Você está crendo naquilo mesmo. Você fala, Satanás, é assim, está escrito, ele foge. Ele vai embora, porque ele é covarde. O diabo é covarde, ele é um fanfarrão, ele é covarde. Mas você não é covarde. Eu também não sou covarde, nós não somos covardes, nós cremos na palavra de Deus e lutamos com ela. Aleluia. Deixa eu ver a hora, dá para ir mais um parágrafo, né? E então o diabo foge. Que faremos? Tomaremos a espada, a qual é a palavra de Deus, e com que a agarraremos? Agora aqui vem coisa boa, hein? E com que a agarraremos? Como que você vai pegar essa palavra? Que ela não é uma... Bom, você pode pegar a Bíblia, não é? Mas não é da Bíblia, do papel em si que ele está dizendo. Não é do papel. Ali no papel está contido a palavra. O que significa a palavra. Mas então ele diz, e com que a agarraremos? Com a mão da fé. A fé é uma mão que agarra a palavra. E a palavra é a espada, não é? Então a mão da fé agarra essa espada e quando Satanás vier, você mete-lhe a espada da palavra nele, do que está escrito. Aleluia. Com a mão da fé, com a mão forte da fé, é a espada de 2 fios. A Bíblia diz em Hebreus 4 que é uma espada aguda de 2 fios, a qual corta ao entrar e ao sair. Irmão, que deve fazer você? Deixe que o Espírito entre em seu coração, abra sua mente e diga, tua palavra é a verdade. Amém.
Você que está me ouvindo agora, você é capaz de dizer isso? Lá de dentro da alma, você está precisando, você está doente, qualquer coisa que aconteça, que esteja acontecendo com você, você é capaz de dizer isso lá do fundo da sua alma, lá do fundo do seu coração mesmo, não só da boca para fora, não só aqui na cabeça, né? Mas você é capaz de dizer, tua palavra é a verdade, então é assim diz o Senhor. Pronto. Você é capaz? Então diga isto. Tua palavra é a verdade, mas da sua alma, e será um assunto encerrado. Que Deus nos ajude, nos abençoe, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que ensinos maravilhosos tem Deus mandado para nós através do seu profeta. Aceite a mensagem desse profeta. Creia em Malaquias 4, em Mateus 17:11, em São Lucas 17:30, em Apocalipse 10, verso 7. Peça a Deus que lhe ajude a conhecer essas coisas dentro da alma, não no seu intelecto, dentro de sua alma. E você vai ver que mudança haverá na sua vida. Deus nos abençoe. Nós vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos concedido a bênção de podermos ouvir a palavra, aprender da palavra, desses ensinos tão maravilhosos, Senhor. Não precisamos pagar mensalidades para o seminário nos ensinar. Não temos que fazer nada disso. Isso está de graça para nós, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor por isto. Sela, meu Deus, essas verdades com a cura dos enfermos, com a libertação dos oprimidos, com a salvação das almas. Aquela irmã minha, aquele irmão meu que está duvidoso, ele quer seguir o seu caminho, mas não sabe como seguir, não sabe que rumo tomar. Ó Deus, sela no coração deles essas verdades para a glória do teu santo nome. E nós pedimos humildemente e agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao fim do culto de hoje, não é? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta no nosso próximo culto, né? Se Deus quiser. E não esqueçam também de clicar em gostei ali no joinha, né? Gostei ali. Clique. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber no seu e-mail os vídeos. E nós estamos agora publicando os nossos cultos aqui virtuais todas as terças-feiras e todos os sábados no horário das 18 horas e 45 minutos. E aí é bom porque você pode assistir nesse horário ou pode assistir depois, a hora que você tiver a sua oportunidade, né? Fiquem todos com Deus. Amém.